A tensão entre Taiwan e China no século XXI. As raízes históricas do conflito entre Pequim e Taipei. Como um país pode vencer uma guerra e ainda assim nunca conseguir encerrá-la? Parece um paradoxo. A China afirma que venceu sua guerra civil há mais de 75 anos. Taiwan existe como um governo separado há mais de 7 décadas e, mesmo assim, nenhum tratado de paz colocou um ponto final nessa história. Como isso é possível? Mais estranho ainda, milhões de pessoas vivem normalmente em Taiwan. Elegem seus governantes. Possuem uma das economias mais avançadas do planeta. Produzem os chips que movimentam praticamente toda a tecnologia moderna. Mas, oficialmente, para Pequim, esse país simplesmente não existe. Como duas realidades completamente opostas conseguem coexistir durante tanto tempo? A resposta não está em 2026, nem em 2025. Ela começa muito antes, quando um império caiu, quando um país foi humilhado e quando 2 homens decidiram que apenas um deles poderia governar toda a China. Toda grande guerra começa muito antes do primeiro tiro. Ela começa na memória. Durante quase 2000 anos, a China enxergava a si mesma como o centro do mundo, o império do meio. Na visão chinesa, os demais povos orbitavam sua civilização como planetas ao redor do Sol. Mas então vieram as guerras do ópio. Imagine acordar e descobrir que potências estrangeiras controlam seus portos, ditam seus impostos e até decidem quais drogas entram em seu território. Não era apenas uma derrota militar, era uma humilhação psicológica. Cada concessão assinada era uma ferida aberta. Cada porto perdido era um lembrete de que o gigante podia sangrar. Esse período ficou conhecido pelos chineses como o século da humilhação. E aqui existe um detalhe pouco compreendido no Ocidente. Para muitos governos, perder uma guerra significa perder território. Para a China, significou perder sua identidade. É impossível entender Taiwan sem compreender essa cicatriz, porque toda política chinesa do século XXI ainda conversa silenciosamente com esse trauma. Em 1911, o último imperador caiu. Parecia o início de uma nova era, mas o vazio de poder produziu exatamente o contrário. Senhores da guerra dividiram o país. Regiões inteiras passaram a obedecer exércitos particulares. Era como se um continente tivesse se transformado em dezenas de pequenos reinos armados. Nesse ambiente surgiu o Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek. Pouco depois, apareceu outro movimento, muito menor, muito mais radical. O Partido Comunista Chinês. Naquele momento, ninguém imaginava que aquela pequena organização acabaria controlando uma das maiores economias da história. Curiosamente, os 2 grupos chegaram a lutar juntos contra a invasão japonesa. O inimigo comum adiou uma guerra inevitável, mas apenas adiou. Terminada a Segunda Guerra Mundial, o Japão foi derrotado, mas a paz nunca chegou para a China. A guerra civil recomeçou imediatamente. De um lado, Chiang Kai-shek, experiente, reconhecido internacionalmente, apoiado por potências estrangeiras. Do outro, Mao Tse-tung, com menos recursos, mas com uma estratégia que transformava camponeses em soldados. Aqui aparece uma das maiores lições da história militar. Nem sempre vence quem possui mais armas. Às vezes vence quem compreende melhor o terreno. Sun Tzu escreveu que o comandante inteligente vence antes da batalha começar. Mao adaptou essa lógica. Ele transformou aldeias em fortalezas políticas. Conquistava primeiro as pessoas, depois conquistava o território. Chiang fazia o contrário. Controlava cidades, mas perdia a confiança do interior. Era como tentar construir um castelo sobre areia. Agora, chegamos ao centro do labirinto. Em 1949, Mao venceu, ou pelo menos quase venceu,
Chiang Kai-shek fugiu para Taiwan levando parte do exército, do governo, reservas financeiras e muitos intelectuais. Foi uma retirada, não uma rendição, e isso muda absolutamente tudo, porque, legalmente, nenhum dos lados reconheceu a derrota. Pequim dizia, nós somos a única China. Taipei respondia, nós também somos a única China. Percebe o paradoxo? Durante décadas, ambos afirmavam representar exatamente o mesmo país. Não existiam duas Chinas. Existiam dois governos, reivindicando uma única China. É como dois capitães, tentando comandar o mesmo navio a partir de pontes diferentes. E nenhum deles aceita abandonar o leme. É por isso que essa guerra nunca terminou oficialmente. Ela apenas mudou de forma. Agora, observe algo curioso, o que quase nunca aparece nos discursos oficiais. Quando líderes chineses falam sobre Taiwan, eles raramente estabelecem datas, falam em reunificação inevitável, mas evitam dizer quando. Por quê? Porque a ambiguidade também é uma arma. Se você nunca revela seu prazo, o adversário nunca sabe quando precisa reagir. Do outro lado, Taiwan também pratica um silêncio calculado. Muitos líderes evitam declarar formalmente independência. Não porque não existam grupos favoráveis, mas porque certas palavras podem produzir consequências estratégicas. Na diplomacia, o silêncio frequentemente comunica mais do que um discurso. Quando um governo diz, estamos acompanhando atentamente a situação, isso normalmente significa apenas uma coisa. Ainda não chegou o momento de revelar o próximo movimento. A linguagem diplomática funciona como fumaça sobre um campo de batalha. Ela esconde posições, nunca as revela completamente. E então, o século XXI chegou. A guerra mudou novamente. Hoje o campo de batalha não começa nas praias de Taiwan. Começa dentro do seu bolso, dentro do seu computador, dentro do seu celular. Os semicondutores tornaram-se o petróleo da era digital. Sem eles, carros param, satélites silenciam, hospitais desaceleram, inteligências artificiais deixam de evoluir. O centro dessa engrenagem, Taiwan, de repente, uma ilha que parecia apenas um capítulo inacabado da Guerra Fria, tornou-se uma peça central da economia mundial. É aqui que 1949 encontra 2026. A disputa deixou de ser apenas territorial. Ela passou a envolver tecnologia, cadeias globais de produção, rotas marítimas, inteligência artificial, segurança nacional. O mapa continua o mesmo, mas o tabuleiro ficou muito maior. Existe um padrão que atravessa séculos. Roma controlava estradas. O Império Britânico controlava oceanos. Os Estados Unidos dominaram os mares e o dólar. Hoje, controlar semicondutores pode significar controlar o ritmo da economia global. Maquiavel dizia que um governante prudente precisa antecipar tempestades antes que elas sejam visíveis. Na geopolítica moderna, as tempestades começam muito antes das manchetes, começam nas fábricas, nos laboratórios, nas sanções econômicas, nos exercícios militares e, principalmente, nas palavras cuidadosamente escolhidas ou cuidadosamente omitidas. Porque poder raramente faz barulho. O verdadeiro poder prefere o silêncio. Talvez a maior pergunta nunca tenha sido: a China vai invadir Taiwan? Essa pergunta é importante. Mas existe outra ainda mais profunda. Por que ambos continuam mantendo uma situação que parece impossível? Porque em geopolítica, estabilidade nem sempre significa paz. Às vezes significa apenas que todos concordam em adiar a próxima decisão. A história mostra que impérios raramente se movem apenas por emoção. Eles calculam, esperam, testam limites, recuam, avançam novamente. Existe método onde parece existir caos.
E talvez essa seja a lição mais importante dessa história. A Guerra Civil Chinesa nunca desapareceu. Ela apenas trocou rifles por fábricas, canhões por chips, fronteiras por cadeias de suprimentos. O campo de batalha continua vivo, só mudou de endereço. Agora queremos ouvir a sua análise. Se você estivesse diante desse tabuleiro, acreditaria que a ambiguidade estratégica é a melhor forma de evitar uma guerra? Ou apenas uma maneira elegante de adiar um conflito inevitável? Escreva sua visão nos comentários. Porque às vezes, uma boa análise vale mais do que 1000 manchetes, e talvez seja justamente a sua perspectiva que ajude outros a enxergar movimentos que permanecem invisíveis para a maioria.